Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, um dia estranho, né? Bom, agora, desse dia em diante, é o período bem incomum dessa semana, né? Bom, a Lua passou pelo trígono com Saturno, ainda em Leão, né? E vai chegar à conjunção com o Sol às 14h36. Para nós no Brasil, como não vai haver eclipse aqui, ela é uma alunação comum. Então, os efeitos dessa alunação, eles são percebidos nesse mês mesmo, tá? Não é nada assim muito de indicação muito forte. Agora, principalmente na Península Ibérica, onde tem um eclipse total, os efeitos vão se estender para mais de um ano. Tem que verificar lá direitinho a duração do eclipse para ver a duração de efeitos lá mesmo. E também a gente pega uma parte da América do Norte com eclipse parcial, que inclui ali uma parte dos Estados Unidos, inclusive onde fica Washington, já vai ser parcial. Né? E na Rússia também é parcial. Então, o ponto focal ali na Península Ibérica. E para nós no Brasil, a gente não tem, então, um eclipse é um efeito de lunação. Quando a gente calcula para Brasília, como eu fiz lá nas reflexões semanais, para ter uma visão de país, vai ocorrer na oitava casa, né? Que a gente tem o ascendente ali em Capricórnio, a casa 7 ali em Câncer e a casa 8 em Leão. Em Leão a gente tem a conjunção Sol e Lua e um pouco antes a gente tem Júpiter e o Mercúrio um pouquinho antes também. Mas a oitava casa, assim, ela é uma casa de temas difíceis, né? Não é uma casa muito fácil, ela porque traz assuntos de mortalidade, mas o que mais me parece ter de tônica durante essa fase são os assuntos relacionados ao âmbito econômico, porque a Lua chega para a conjunção com o Sol depois de passar pelo trígono com Saturno, que tanto é o regente do ascendente como da casa 2 em Aquário, que é a casa da questão econômica do país, tá? Não é imposto, taxa, não, é o fluxo econômico do país de maneira geral. Então, a Lua vem dali e chega à conjunção com o Sol ali no signo de Leão, na oitava casa. Como a oitava casa é essa casa de ambiente de recursos de terceiros, no campo coletivo é a economia dos outros países, é o jogo de negociações, acordos, buscas de investimentos internacionais que parece muito presente. Então, pode ser um mês de algumas conclusões de acordos ou implementação, já início de implementação, assinaturas desses acordos em campo internacional. Tem vários que estão ali se desenrolando, né? Tem um recente com a Coreia do Sul, com a Índia também parece que o Brasil está em meio a negociações, e outros também ali com os países da Ásia de maneira geral. Então parece que é ali que a dinâmica ocorre. E a gente tem Marte ali entre a casa 6 e a casa 7, e ele pega então um reflexo de oposição em termos de signo, que ele acabou de ingressar no signo de Câncer, então ele pega oposição ao signo do ascendente. E essa dinâmica ainda atrapalhada do impulso assim, de agressão ao país, né? Pensando em fatores de soberania. Mas como Marte ele ingressou em Câncer e não tem nenhum aspecto aplicativo, se ele tá perdidão, ele tá bem fraco, são esses ataques assim como a gente tá vendo. Por exemplo, esse que teve do presidente da Argentina, teve um essa semana também de uma figura, acho que um congressista americano também. Então são coisas assim nessa dinâmica, né? Não são medidas efetivas, são provocações que vêm um pouco nesse sentido, né? Continua, então eles já podem esperar que vai ter mais coisa nesse campo. Agora, não parece ser assim uma configuração extremamente adversa, porque Vênus ingressou em Libra, está no próprio domicílio e ela está na casa 10. E Vênus é o regente de casa 5. Então, no contexto de diplomacia, a Vênus está segurando ali bem a onda, né? Mas pode ser bem barulhenta assim ainda essa alunação com esses fatores internacionais. Nem acho que é tanto aqui dentro, mas mais lá fora, né? Assim, em termos de ataque ao Brasil e essa questão envolvendo a economia. E a casa 8 é uma casa que também fala de mortalidade, poderia também ser indicação de algum evento, às vezes acidente, coisas assim que levam à morte de mais de uma pessoa. Não acho que seja uma só, né? Pode ter algum contexto, tá? Não dá para descartar, mas a gente tem Júpiter ali perto, né? E Júpiter é um benéfico. Mas enfim, vamos acompanhando. É uma alunação meio estranha mesmo, né? Ela tá bem esquisita. Agora,
em termos de eclipse, os efeitos vão se desencadeando com mais tempo, né? No caso, por exemplo, da Europa, vai se desenrolar em mais de um ano, na América do Norte, porque vai pegar parcial ali em torno, às vezes um pouco menos ainda, né? Dependendo da região, porque o eclipse ele não vai ter a mesma porção do Sol encoberta, né? Em toda a localidade, ele vai diminuindo o potencial de cobertura, né? Vai ficando cada vez mais parcial, assim, com menos porção coberta, tá? E, bom, para sentido eletivo, não fica legal porque a Lua está nascendo junto com o Sol, ela não é visível no céu noturno. O bom da Lua, em termos de fase, é quando ela é vista no céu noturno. Então, nascendo durante o dia, ela não é visível. Mas amanhã já começa a ser. Só que a gente vai pegar só um trechinho que pode ser favorável, porque depois, desde amanhã às 9h44 até o sábado, a Lua não vai ter aspecto, ela vai ficar mais de 48 horas fora de curso. Lembra que eu falei que é uma semana bem estranha nas reflexões semanais? Bem comum acontecer 48 horas com a Lua sem aspecto. Então, logo que a gente sai da conjunção Sol-Lua, a Lua vai ficar fora de curso até amanhã às 7h18, vai ingressar em Virgem, vai ter um aspecto bem no começo de Virgem ainda com Marte, 9h44, e depois não tem mais nenhum aspecto em Virgem. O próximo passo da Lua é o ingresso em Libra. Não vai deixar o clima tenso, porque o Mercúrio vai segurar bem a onda em alguns aspectos que ele vai ter. Mas para a iniciativa, já esqueça, gente. Hoje já não é legal, né? A Lua vai chegar à conjunção com o Sol, depois vai ficar fora de curso. Daí ingressa em Virgem, amanhã vai ter esse aspecto com Marte ali, são menos de 2 horas. E depois só no sábado, tá? Quer dizer, nem no sábado tanto. No sábado vai ser mais pro final da tarde que começa a ficar um pouco melhor. Mas é uma semana muito esquisita, muito estranha, né? É isso. Então, uma ótima quarta para vocês e até amanhã.